Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos ao terceiro e último dia do primeiro Seminário de Direito Penal e Processual Penal, que é uma realização da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, em conjunto com o IESP Faculdades. Para darmos início à manhã de hoje, convidamos para o primeiro painel do dia, para presidir a mesa, Dr. Derli Brasileiro, especialista em Direito Penal, Criminologia e em Segurança Pública. Como mediador de mesa, professor Fernando Monteiro, professor do IESP, mestrado em Filosofia. O primeiro painel do dia terá o tema Tráfico de Seres Humanos, com a doutora Vanessa Souza, delegada da Polícia Federal em Brasília, chefe do Serviço de Repressão ao Tráfico de Pessoas, ao qual convidamos para fazer sua palestra. Com a palavra, o presidente de mesa, doutor Derli Brasileiro. Bom dia a todos. Depois de uma noite de descanso, mais uma jornada, mas com certeza com o início do dia, com a doutora Vanessa Souza, colega delegada da Polícia Federal desde 2003, quando fizemos a academia. Doutora Vanessa, que vai ministrar um tema muitíssimo atual nos dias de hoje, uma problemática no cenário internacional. Um outro dia, a doutora Vanessa, um amigo, assistiu a um filme Busca Implacável e foi me perguntar se aquilo acontecia mesmo, rapto de mulheres, sequestro de mulheres em aeroportos internacionais na Europa, e a gente sabe que isso acontece. E a doutora Vanessa trabalhou no Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil entre os anos de 2005 e 2009. Atuou também, foi oficial de ligação da Polícia Federal junto à Secretaria-Geral da Interpol na França entre 2009 e 2011 e atualmente é chefe da Unidade de Repressão ao Tráfico de Pessoas da Polícia Federal na sede em Brasília. Então, com vocês, fiquem à vontade e com a palavra a palestrante. Bom dia, senhoras e senhores. Sou a delegada Vanessa Souza, já me apresentaram. O tema que me foi proposto foi o tráfico de pessoas, e eu pretendo falar com os senhores alguns aspectos teóricos, alguns aspectos práticos e alguns números, dentro do que nós temos. Bom, eu vou começar então com o protocolo de Palermo. Você pode olhar esse slide, cada vez que eu vejo esse slide me dá calafrios, porque ele é horrível de ler, não é? É horrível. Eu vou ler com os senhores. Mas só para entender, o protocolo de Palermo, foi ele que trouxe para a nossa legislação o tráfico de pessoas. O que previa o nosso Código de 40, o que previa o nosso Código de 40 era o tráfico de mulheres, aquele tráfico de escravas brancas. Com o protocolo de Palermo, cujo nome completo era Protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, relativo à prevenção, repressão, punição do tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças, que foi, então, internalizado na nossa legislação com o Decreto 5017 de 2000. Com ele, então, a gente passou do tráfico de mulheres ao tráfico de pessoas, incluindo, portanto, então, homens como vítimas também. E no protocolo de Palermo, o que ele prevê é isso. Ele diz que a expressão tráfico de pessoas significa o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento, o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça, ao uso de força ou outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade, ou à situação de vulnerabilidade, ou à entrega, ou aceitação de pagamentos ou benefícios, para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre outra, para fins de exploração. Alguém se lembra do que eu falei no início? Horrível, horrível. Ele é comprido, ele é muito comprido, a gente esquece, tem muitas condutas e está tudo junto. Mas, para facilitar, até o meu trabalho com os senhores, eu separei. Então, nós temos então, o que o protocolo de Palermo diz é que essas condutas praticadas com esse meio, com aquela finalidade, são tráfico de pessoas. Então, as condutas que nós temos seria
recrutar, transportar, transferir, alojar e acolher. Através daqueles meios, ameaça, uso de força, formas de coação, rapto, fraude, etc. E ele diz para fins de exploração. Logo depois, o protocolo de Palermo diz o seguinte: por exploração, entende-se que seja, no mínimo, a exploração sexual, exploração do trabalho, serviços forçados, escravidão, servidão e remoção de órgãos. Só que aí eu pergunto aqui para os senhores, o protocolo de Palermo, ele é lei penal no Brasil? O que define lei penal? Lei penal, ela define conduta, combina pena. Isso é lei penal? Não. Então, como foi então que isso entrou antes de eu entrar no 231 do Código Penal, que é de fato a lei penal que define o tráfico de pessoas no Brasil, eu vou dar alguns exemplos do que é o tráfico de pessoas, porque às vezes a gente ouve na televisão, ouve no rádio sobre tráfico de pessoas, mas o que o protocolo de Palermo, que situações o protocolo de Palermo visava proteger e tudo mais. O tráfico de pessoas, ele por Palermo, ele tem aquela situação de que o traficante, vou me colocar na situação, eu, traficante, eu vou lá numa cidadezinha do interior, não precisa ser interior, tá, gente? São Paulo, capital, tem isso também. Vou lá na cidadezinha do interior, aí tem uma festa à noite, tem uma moça que dança, e eu digo para ela, você dança bem, sabia que você podia dançar na Europa? Eu tenho uma boate na Europa. Eu estou voltando nesse final de semana. Você quer ir? Você podia ganhar uns 80 euros a hora. Dá uns 500 euros por dia, se você dançar o dia todo. A menina cresce os olhos. E ela diz, mas tem que ser esse final de semana. Eu já estou indo e tal. E ela pega, então tá bom, mas eu não tenho dinheiro, não tenho roupa, não te preocupa. Eu compro a mala, eu compro umas roupas para você, eu compro a sua passagem, depois você me paga. E a mina vai lá, porque a mina ganha, quando muito, um salário mínimo. E ela dança por hobby. E aí ela pega, ela viaja, vai lá, tira o passaporte dela, tudo direitinho. A polícia não pode impedir a expedição de passaporte para ninguém. Se a pessoa não estiver impedida por alguma razão, essa moça, a Mariazinha, ela não tem impedimento nenhum. Então vai lá, tira o passaporte para ir para a Espanha, e o visto? Não precisa de visto, você não sabe que não precisa de visto para a Espanha? Mas vai trabalhar, não precisa de visto? Não, mas você vai agora como experiência. Depois a gente arruma um visto de trabalho para você ir lá. Se você se adaptar, a gente arruma um visto de trabalho. Aí a Mariazinha pega, viaja, chega lá, alguém recebe a Mariazinha ela é levada então à boate, que eu falei que tinha uma boate, tinha mesmo. Só que a Mariazinha ela recebe uma lingerie, você vai trabalhar com isso daqui, e o seu trabalho, é de dançarina, mas você vai se prostituir também. Não, mas eu não quero. Ah, mas você vai. Mas eu não quero, eu quero voltar. Ah, mas você não pode, você está me devendo uma nota. Eu paguei 3 mil reais a sua passagem, lhe dei mais 1.500 reais para você comprar a roupa, e agora você está me devendo 8 mil euros. Ué, mas 4.500 reais não são 8 mil euros, mas agora é. E a cada dia que você dormir aqui, são 100 euros por noite, e você está pensando que você vai comer e vai dormir de graça? Não. Tudo que você comer aqui você paga, você vai ter que limpar o chão, você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Então, ela queria ir para dançar, ela achava que ia dançar, e de fato tem. Eu não estou dizendo que todo mundo que convida para um artista para ir para fora é isso. Estou dizendo que isso acontece. E acontece realmente. E essa moça, por exemplo, ela fica refém, porque ela não pode sair enquanto ela não pagar essa dívida. Essa dívida que cresce a cada dia. E ela não pode sair, ela não pode ir ao médico, ela não pode consultar o consulado, ela não pode fazer nada. E ela tem medo de dizer, se você sair daqui... e ele retém um documento de viagem, tá? Retém logo o passaporte e ameaça logo dizendo, olha, você vai ser deportada, se você sumir daqui, você vai ser deportada. Eu estou dando um exemplo com uma mulher, mas existem exemplos com homens também, tá? E tem o caso, ela anuiu, ela falou que queria ir. Onde está o engano, onde está a fraude nesse caso? Ela não sabia que condições, aquilo que ela anuiu, ela falou que queria ir para dançar. Ela não queria fazer as outras coisas. Ela não queria, por exemplo, se prostituir. Então a fraude está nesse engano, ela foi enganada. Vou dar outro exemplo. A mesma Mariazinha,
trabalhava como prostituta no Brasil. A prostituição é crime no Brasil? Não. A Mariazinha pode se prostituir de forma autônoma no Brasil? Pode. E aí eu sou prima da Mariazinha, estou dando o exemplo da Espanha, porque vocês vão ver com os números depois, que a maioria esmagadora é na Espanha. Eu chego para a Mariazinha e digo, Mariazinha, você sabe que eu fui para a Espanha, né? Voltei cheia da grana, olha, estou cheia de... Tá vendo? Comprei aquela casa, comprei aquilo. Você não quer ir para a Espanha comigo, não? Olha lá, o programa assim, olha, o programa meia hora é 150 €. E a Mariazinha, hoje eu estou ganhando 50 reais e vou. Chega lá, acontece a mesma coisa com a Mariazinha. Tem seu documento retido, a própria prima dela diz que ela não vai poder sair. A prima dela, não raro, é uma ex-vítima, que está aliciando a Mariazinha para ajudar a pagar a dívida dela. A Mariazinha anuiu? Anuiu. A Mariazinha sabia que ia se prostituir? Sabia. Mas isso não exclui a sua condição de vítima. Isso não exclui a culpabilidade do agente. O protocolo de Palermo ele diz explicitamente que a anuência da vítima não exclui a caracterização do tráfico de pessoas. Então, nós temos que ter isso em mente. Não interessa, criminalmente falando, não interessa se a vítima anuiu ou não, se ela sabia para o que ela ia ou não. A questão é, estando caracterizado assim, o engano, a fraude, a violência, as ameaças, está caracterizado o tráfico de pessoas. Então, o tráfico de pessoas entrou dessa forma no nosso Código Penal. Depois do protocolo de Palermo, no final de 2004, a redação de 231 do tráfico internacional passou a ser essa. Promover ou facilitar a entrada no território nacional de alguém, deixou de ser mulher, passou a ser alguém, que nele venha exercer a prostituição ou outra forma de exploração sexual, ou a saída de alguém que vai exercê-la no estrangeiro, pena 3 a 8 anos. Notamos alguma diferença básica, só de olhar, notamos alguma diferença básica entre essa redação e a do protocolo de Palermo? Primeiro, os meios. Lembra que o protocolo de Palermo dizia, mediante ameaça, fraude, engano, violência? Aqui no Brasil não precisa nada disso. Bastou importar, entre aspas, importar ou exportar a pessoa que vai exercer para fins de prostituição ou outro tipo de exploração sexual, o crime se deu. Inclusive, a doutrina e a jurisprudência majoritárias no Brasil dizem que a consumação, o crime de tráfico de pessoas se consuma com a entrada ou saída da pessoa do país. Então, viajou, cruzou a fronteira, atravessou a ponte, presidente Vargas, enfim, caracterizou o crime. A efetiva exploração é considerada considerado já o exaurimento do crime. Certo? E repare ainda que no nosso Código Penal existe uma finalidade única. Lá no protocolo de Palermo, ele dizia que a finalidade podia ser remoção de órgãos, servidão, trabalho escravo, exploração sexual. Na nossa lei penal, só existe tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. E aí, enfim, aproveitando que nós estamos nessa época de projeto do Código Penal, eu estou falando de legislação, eu trouxe aqui a redação que está prevista no projeto do novo Código Penal. Eu vinha conversando com um colega no carro antes de vir para cá. Esse projeto pode ter um monte de coisas contestáveis, mas para o tráfico de pessoas ele ficou super bom. Ele atendeu várias expectativas que quem trabalha na área estava buscando. Porque ele se aproxima mais, do protocolo de Palermo, ele deixa de ter aquele sentido de ataque à prostituição também, porque o outro dizia, para fins de prostituição. Então, se eu fosse... eu tenho uma prima que ela é prostituta, eu simplesmente pago a passagem dela para vir para o Brasil, e ela se prostitui aqui, mas eu não vou ganhar dinheiro nenhum em cima dela.
lá naquele outro lá, é típico. A conduta é típica. Eu não vou ganhar dinheiro nenhum em cima dela, mas era para fins de prostituição, lembra? Ele dizia, ó, que nele vem exercer a prostituição. Mesmo que eu não ganhasse, que eu não ganhe aqui 1 centavo em cima dela. Que eu não a explore, que ela durma na minha casa sem problema nenhum, ou que ela vai dormir na casa dela, enfim. Eu só promovi a vida. Você não quer vir? Eu incuti na cabeça dela essa ideia. Aqui ela é mais, o projeto nesse sentido ele está mais próximo, que aí ele já dizia promover a entrada ou saída, a redação está até um pouco mais enxuta, de pessoa do território nacional, aí ele bota os meios, né, o mediante, grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso de quem não tenha condições de consentir por si, com a finalidade de submetê-la, e traz outras finalidades que Palermo trazia, que é a exploração sexual, trabalho forçado ou qualquer trabalho em condições análogas às de escravo. É possível que os senhores já tenham visto vários casos que aparecem na imprensa e tudo mais, dizendo porque vários trabalhadores traficados, existe de fato o deslocamento, mas a conduta não é típica. Ele não tem nenhuma pena a mais por ter ido lá nos cafundós trazer esse trabalhador para trabalhar aqui em regime de escravidão. Né? Existe a condição análoga de escravo, redução à condição análoga de escravo. Existe já o crime autônomo também de remoção de órgãos e tecidos do corpo humano, a Lei 7494, mas não é em nada agravado pelo tráfico. Aliás, falando sobre tráfico, já que eu toquei no assunto de órgãos, só tem um grande caso assim, aqui no Brasil que eu me recorde, tem um grande caso só de tráfico internacional de órgãos. Não foi tratado como tráfico, isto é, o fato de ter tido esse elemento internacional não foi agravado, mas foi um caso, era a Operação Bisturi, que era aqui do Recife, da SR de Pernambuco, e o pessoal era aliciado aqui, foram 19 pessoas que, de fato, foram para a África do Sul, onde fizeram exames aqui no Brasil ainda, e foram para a África do Sul e tinham um rim retirado, e os valores que eles mencionavam eram algo entre 6 e 12 mil dólares. É muito difícil, enfim, as denúncias, receber denúncias sobre tráfico de pessoas é bastante difícil. E aí ainda, só trazendo então a questão do como está o projeto, se esse projeto não for aprovado, enfim, mas a redação já chegamos numa redação interessante para o próximo que venha. Ele traz no parágrafo 1º a questão do tráfico interno, que hoje está no 231A do Código Penal. Então, o tráfico interno ao país, promovendo ou facilitando o transporte de uma pessoa de um local para o outro, pena 3 a 8 anos. Hoje a pena é de 3 a 8. Né? Então, ele botou de 3 a 8 no interno e botou de 4 a... Agora não me lembro. Era de 4 a 10 no internacional. E ele acrescenta ainda inova, possibilitando a remoção de órgãos como uma finalidade possível do tráfico de pessoas também, e aumentando bastante a pena, que é de 6 a 12. Essa pena acrescentada no caso aí, nós entendemos que ela seja bastante importante, porque ela visa, inclusive, diminuir esse mercado. Não é nem diminuir, a questão é de frear a produção, enfim, o tráfico de pessoas para essa finalidade, que as pessoas sejam buscadas cada vez mais longe. Como eu estava falando, essa Operação Bisturi, porque eu tenho estudado ela recentemente, para um trabalho que nós estamos fazendo, essa questão do tráfico de órgãos ela é tão sensível, ela é difícil configurar. Pode ser que isso esteja havendo, nós estamos olhando, enfim, tem sites, mas a gente precisa confirmar se as coisas estão acontecendo ou não. Mas, nesse caso, vinham aqui pegar as pessoas iam para a África do Sul realizar a cirurgia, mas as pessoas que iam receber o rim eram de Israel. Pra vocês verem a conexão como era longe. Porque em Israel não se podia fazer, porque aparentemente, não sei se era legislação local ou só era uma questão religiosa, não se podia fazer o tráfico, o transplante lá. Então, vinham buscar as pessoas aqui, pessoas humildes, enfim.
que estavam em situação de vulnerabilidade, normalmente a vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica, que aceitam vender o rim. Muita gente já fez essa piada, né? Tô precisando de dinheiro, acho que eu vou vender um rim. É crime, gente. Vamos lá. E ainda, já que nós estamos falando de legislação e o projeto do Código, aí eu trouxe brevemente a redação proposta para a redução à condição análoga de escravo, só para levar em conta ali o final, quando ele bota a pena de 4 a 8 e diz, além da pena correspondente à violência e ao tráfico de pessoas. Deixando claro, portanto, que a ideia do legislador não seria que um crime englobasse o outro, e sim que os dois crimes fossem sejam considerados daqui para frente. Passar um pouco dos senhores do contexto nacional do enfrentamento ao tráfico de pessoas. Existe uma política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Perdão, gente. Ela é de 2006. Já houve o primeiro plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Estamos na fase de aprovação, de publicação do segundo plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas. E, basicamente, essa política ela é apoiada em 3 eixos, que são a prevenção, a repressão e responsabilização e assistência e proteção. Esses eixos norteadores eles vão ao encontro dos objetivos do próprio Protocolo de Palermo. O Protocolo de Palermo dizia que seus objetivos são prevenir e combater o tráfico de pessoas, com atenção especial às mulheres e crianças, proteger e ajudar vítimas desse tráfico, respeitando plenamente os seus direitos humanos, e promover a cooperação entre os Estados partes de forma a atingir esses objetivos. Brevemente, a polícia, em especial a Polícia Federal, nós trabalhamos com a repressão. A repressão. Mas, quando nós trabalhamos com a repressão, quando nós entramos, recebemos a notícia de que, em tal lugar aqui no Brasil, existem, por exemplo, vítimas do tráfico de pessoas. Nós estamos verificando um aumento de cidadãs paraguaias, especialmente em regiões portuárias do sul do país. Quando nós chegamos no lugar e identificamos a vítima, nós, a polícia, quando muito, nós temos alojamento para o criminoso. Nós temos carceragem. E o que eu vou fazer com essa vítima, que ela é paraguaia, por exemplo? Eu não posso levá-la lá à polícia. Mas tampouco, já que esse lugar vai ser fechado, ela não pode mais dormir aqui, onde é que essa moça vai ficar? Eu não tenho lugar para ela na polícia. Então, eu tenho que fazer amizade com quem tem. O plano, a política nacional e os planos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, eles preveem a instalação de núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas nos estados e postos avançados de atendimento humanizado ao migrante. Esses postos avançados ficam em pontos de imigração. Então, tem alguns aeroportos. No Amazonas, o Amazonas é o estado que mais tem, porque em todo porto fluvial eles estão criando um. E esses núcleos e postos, eles têm, normalmente, eles não são ONGs, tá? Eles são vinculados à prefeitura ou ao governo do estado. São ligados à assistência social, lá tem psicólogos, educadores e afins. Eles providenciam, por exemplo, alojamento, eles providenciam alimentação, eles providenciam algum tipo de capacitação para profissionalização e tal. E também eles são um primeiro ponto de recebimento de denúncias. Porque acontece da vítima chegar, ela chega vulnerável, ela não quer falar com a polícia, até porque, às vezes, ela chega ao Brasil, vítima brasileira, ela volta ao Brasil, ela teve, às vezes, uma experiência horrível com a polícia no outro país, ela foi deportada, ela foi presa, foi humilhada, o que foi. Chega no Brasil, ela não quer nem ouvir falar na polícia. Não quero polícia, eu quero só ajuda. Então, essa vítima ela chega lá nesse núcleo. Esse núcleo é o primeiro a receber também denúncias. A nossa aproximação com o núcleo facilita para que o núcleo diga para essa pessoa, olha, a polícia aqui do Brasil ela tá consciente com esse seu problema. Ela conhece esse seu problema, ela está sensível a esse seu problema. E vamos tentar te ajudar da melhor forma possível. Porque nem toda vítima quer denunciar. Nem toda vítima quer denunciar. Muitas vezes por vergonha da família, porque ela falou que ia ser dançarina.
A esperança dela era voltar com dinheiro e comprar uma casa para ela, dar para a mãe dela, dar uma educação melhor para o filho, e ela volta em condições um pouco chatas, enfim. E às vezes ela não quer, ela só quer esquecer isso. Mas o crime de tráfico de pessoas não é condicionado à representação. Então, se a polícia sabe, a polícia tem o dever de agir. Então, nós queremos essa aproximação para que nós saibamos. Porque, às vezes, ela pode não querer testemunhar. Ela não quer testemunhar. Mas se ela me disser polícia, que lá naquele lugar onde ela foi explorada tem mais 20, eu preciso do depoimento dela agora? Não. Eu faço minhas investigações, eu, polícia, faço minhas investigações e detecto que lá tem. E faço com as outras que estão lá. Mas a polícia trabalha com informação. Preciso saber que existe. É importante falar, quando eu falo do contexto nacional, também mencionar essa resolução do Conselho Nacional de Imigração, Resolução 93. Uma das principais ameaças que se faz a uma vítima estrangeira, seja no Brasil, seja no exterior, uma das principais ameaças que se faz a essa vítima é: você vai ser deportada, você vai ser presa, você vai ser deportada, você vai ser humilhada, nós vamos mandar você para a Rua da Amargura. E a pessoa tem medo, enfim. Quer queira, quer não, ser preso não deve ser a coisa mais interessante do mundo. Então, essa resolução do CNIG, ela dá a possibilidade da concessão de visto permanente ou permanência pelo prazo de 1 ano ao estrangeiro em situação de vulnerabilidade, vítima do tráfico de pessoas. E essa possibilidade, ela existe, quer a vítima denuncie, quer não, no Brasil. Em outros países, como a Espanha, por exemplo, essa possibilidade só existe se a vítima colaborar com as investigações. Se ela não colaborar, tá legal no país, tá não, deportação. Essa medida, ela é uma medida protetiva, mas como assim, Vanessa? Quer ela denuncie, quer não? Porque a vítima pode chegar, existe a vítima formalmente considerada, enfim, vítima, ela é vítima de um crime, e o crime é aquilo que ele é apurado. Então, quando nós, em inquérito policial, nós detectamos que essa pessoa, esse